Você já percebeu que existem pessoas extremamente talentosas, esforçadas e até disciplinadas que, mesmo assim, parecem nunca conseguir romper na vida financeira? Elas trabalham, batalham, economizam, tentam fazer tudo certo, mas continuam presas em um ciclo de escassez. Enquanto isso, outras pessoas que muitas vezes possuem menos capacidade técnica conseguem construir prosperidade, estabilidade e crescimento. Por quê? A resposta pode estar em um erro bíblico silencioso, sutil e profundamente enraizado no coração, um erro tão antigo quanto as Escrituras e tão atual quanto os problemas financeiros que enfrentamos hoje. Não é um pecado moral, não é uma falta espiritual evidente, e não é, necessariamente, falta de esforço. É um comportamento que parece normal aos olhos humanos, mas é totalmente contrário aos princípios de Deus para a prosperidade. E talvez esse erro esteja acontecendo na sua vida sem que você perceba. Hoje, você vai descobrir o erro bíblico que impede muitas pessoas de prosperar, e mais do que isso, vai aprender como corrigir esse erro imediatamente, para que sua vida financeira finalmente entre no caminho que Deus planejou. Se esse conteúdo te ajudar, lembre-se de se inscrever no canal Bíblia e Prosperidade, onde diariamente revelamos os princípios espirituais que transformam a forma como você lida com dinheiro, decisões e futuro. Para começar, vamos direto ao ponto. O maior sabotador financeiro da maioria das pessoas é ignorar a instrução de Deus e confiar apenas na própria lógica. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. A maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Elas colocam Deus apenas nos problemas grandes e tentam resolver sozinhas todas as questões do dia a dia. Tomam decisões financeiras baseadas em medo, ansiedade, comparações ou pressões do momento. Não oram antes de assumir compromissos. Não pedem direção antes de arriscar. Não consultam princípios bíblicos antes de investir, gastar ou se comprometer. E, sem perceber, estão construindo sobre areia. O erro está exatamente aqui. Você não prospera quando faz o que parece certo, mas quando faz o que é biblicamente correto. A lógica humana diz: compre agora, você merece. A Bíblia diz: seja prudente, seja moderado, seja sábio. A lógica humana diz: pegue um empréstimo, você resolve depois. A Bíblia diz: o devedor é escravo do credor. A lógica humana diz: você sabe o que está fazendo. A Bíblia diz: o coração é enganoso e precisamos de direção divina. Quando a pessoa ignora essa verdade, ela começa a caminhar por conta própria, e é exatamente isso que drena sua prosperidade. Ela confia mais nos próprios impulsos do que nos princípios eternos. E toda vez que fazemos isso, repetimos o erro de Adão, de Sansão, de Saul e de tantos outros, em substituímos a direção de Deus pela nossa opinião. E aqui está algo ainda mais sério. A desobediência financeira raramente acontece em grandes decisões. Ela acontece nas pequenas. É na compra por impulso. É na falta de planejamento. É na ignorância organizada, onde a pessoa prefere não olhar para seus números. É na comparação com a vida de outras pessoas. É no hábito de gastar antes de orar. É no descontrole emocional que vira descontrole financeiro. Por isso, muitas pessoas não prosperam. Não porque Deus não quer. Não porque não tentam. Mas porque tomam decisões desconectadas da direção divina. A Bíblia é clara: Deus não abençoa desordem. Não abençoa impulsividade. Não abençoa orgulho. E não abençoa decisões feitas pela carne, e não pelo Espírito. Mas agora vem a parte mais importante. Esse erro pode ser corrigido imediatamente. O primeiro passo é simples, mas profundo. Pare de tomar decisões financeiras sem consultar Deus. Não importa se é uma compra pequena, um investimento, uma viagem, uma mudança profissional, um parcelamento, e tudo deve ser colocado diante do Senhor. Isso não é religiosidade, é proteção. É sabedoria. É maturidade espiritual. Quando você ora antes de agir, você ativa 3 coisas. Clareza: Deus revela se aquilo faz sentido ou não. Frenagem emocional: você evita decisões por impulso. Alinhamento: você deixa Deus te mostrar se é o momento certo ou não. O segundo passo é: permita que a Bíblia seja o filtro das suas decisões. Existem princípios claros sobre disciplina, planejamento, generosidade, trabalho, prudência, evitar dívidas, investir com sabedoria, administrar antes de pedir mais. Quando você decide pela palavra,
você decide pelo futuro, não pelo momento. E o terceiro passo é: corrige imediatamente decisões erradas, antes que elas se tornem consequências. A Bíblia nos ensina que humildade é reconhecer quando erramos e agir rápido para consertar. Não insista no erro. Não tente justificar. Corrija. Renegocie. Ajuste. Pare. Retire-se. Recomece da forma certa. Prosperidade é consequência de alinhamento. Escassez é consequência de afastamento. E a escolha está sempre nas suas mãos. Agora que você compreendeu o erro bíblico que impede a prosperidade, confiar mais em si mesmo do que na direção de Deus, precisamos aprofundar o que acontece quando você corrige esse erro. A partir daqui, tudo no seu relacionamento com o dinheiro começa a mudar. Porque prosperidade não é apenas resultado de trabalho, mas de alinhamento espiritual. E alinhamento espiritual começa quando você decide que Deus terá a palavra final nas suas escolhas. Veja o que diz Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso significa que Deus não pediu apenas para ser adorado, Ele pediu para ser consultado. Ele não quer apenas ouvir suas orações, Ele quer participar das suas decisões. E quando Ele participa, 3 coisas acontecem automaticamente. 1. Deus fecha portas que iriam te destruir. Quantas pessoas hoje estão endividadas porque disseram sim sem perguntar para Deus antes? Quantas investiram em negócios emocionados, movidos pela pressa, pela ganância ou pela influência de terceiros, e só perceberam depois que aquilo nunca veio da parte do Senhor? Quando você consulta Deus antes, Ele te livra de armadilhas que pareciam oportunidades. Às vezes, o não de Deus não é rejeição. É a proteção. É livramento financeiro. 2. Deus abre portas que o esforço humano não poderia abrir. A Bíblia está cheia de exemplos de prosperidade que só aconteceu porque Deus interveio em José, Davi, Esther, Salomão. A prosperidade deles não era apenas fruto de competência, mas de direção. E aqui está algo profundo. Direção certa vale mais do que força, talento e dinheiro. Um passo orientado por Deus vale mais do que 10 passos motivados por ansiedade. 3. Deus multiplica o que você administra com sabedoria. Muita gente pede a Deus por prosperidade, mas vive em desorganização. A verdade é simples. Deus multiplica o que você administra, não o que você desperdiça. Quando você começa a aplicar os princípios bíblicos na prática, a multiplicação acontece de forma natural, porque você saiu do terreno da emoção e entrou no terreno da obediência. E aqui está o ponto mais importante desse vídeo. Asterisco a raiz da pobreza espiritual e financeira é ignorar princípios. A raiz da prosperidade é obedecê-los, asterisco. O erro bíblico que impede muitos cristãos de prosperar não é falta de fé, é falta de prática. Eles creem, mas não aplicam. Leem, mas não obedecem. Ouvem, mas não mudam. E por isso continuam presos nos mesmos padrões. Então, como corrigir isso hoje, e não apenas um dia? Aqui está um plano simples e extremamente poderoso. Passo 1. Antes de qualquer decisão financeira, pare e ore. Mesmo que seja algo rápido. Senhor, isso vem de ti? É sábio? É o momento certo? Essa oração simples já impede 90% dos erros. Passo 2. Deixe a Bíblia ser seu mapa de escolhas. Quando você estiver em dúvida, pergunte: isso honra a Deus? Isso demonstra prudência? Isso fortalece ou prejudica a minha vida financeira? Isso está de acordo com Provérbios, com Jesus, com os ensinamentos de mordomia? A palavra é um GPS infalível. Passo 3. Corrija imediatamente qualquer área financeira desalinhada. Revise dívidas, gastos, hábitos, promessas, impulsos. Deus não pode abençoar aquilo que você insiste em manter errado. Mas Ele abençoa instantaneamente quando você decide realinhar. Passo 4. Submeta suas emoções à vontade de Deus. Grande parte dos erros financeiros nasce de emoções não controladas. Ansiedade. Comparação. Orgulho. Medo. Desejo de provar algo a alguém. A Bíblia diz que quem não domina o próprio espírito é como cidade sem muros, Provérbios 25:28. Sem autocontrole não há prosperidade. Passo 5. Viva como administrador, não como dono. Esse é o segredo final. A maior virada financeira da sua vida acontece quando você aceita que nada é seu, tudo é de Deus.
Você apenas administra aquilo que ele te confiou. E Deus sempre aumenta aquilo que é bem administrado. Quando você vive como administrador, você perde o medo de perder. Quando você vive como administrador, você para de acumular e começa a organizar. Quando você vive como administrador, você não faz do dinheiro um ídolo, faz dele um instrumento. E Deus honra isso. Agora, reflita por um momento. Quantas decisões financeiras importantes você tomou sem consultar a Deus? Quantas vezes você seguiu sua emoção ao invés de seguir a Bíblia? Quantas vezes você tentou prosperar sem aplicar os princípios espirituais que garantem prosperidade verdadeira? Mas hoje, algo muda. Hoje você descobriu o erro. E hoje você recebeu a chave para corrigi-lo. A prosperidade bíblica não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando o entendimento chega. Se este vídeo abriu seus olhos e te fez enxergar o que estava te travando, então faça duas coisas agora. Inscreva-se no canal Bíblia e Prosperidade, porque todos os dias revelamos os segredos bíblicos esquecidos que transformam a vida financeira de quem aplica. Comente abaixo e eu escolho seguir a direção de Deus. Declare isso sobre sua vida. Comece hoje. Porque quando Deus dirige, a prosperidade acompanha.